Pessoal, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso pela Polícia Federal a mando do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o Xandão. Ele foi preso quando ele estava indo para Brasília, de Maceió, Alagoas. Aí ele foi preso no aeroporto, por determinação do ministro que sua prisão fosse imediata. O advogado do Fernando Collor estava apresentando aqueles recursos, de defesa, e chegou um momento que esgotou os recursos. O Alexandre de Moraes falou que os recursos da defesa eram meramente protelatórios, ou seja, ele estava tentando esticar a condenação, ficava enrolando, que não tinha nada de concreto ou nada que inocentasse o réu. Então ele ficava só protelando, para que o réu não fosse preso nunca. Então o Xandão se cansou, mandou prender imediatamente o Collor, e agora foi marcado para sexta-feira, pelo Barroso, que é o presidente do STF atualmente. O julgamento vai a plenário. Por enquanto ele já está preso a pedido do Xandão, mas aí o plenário vai avaliar, os outros ministros, se eles mantêm ou não a prisão do Fernando Collor. O que provavelmente eles vão manter, pessoal? Porque o Collor é mais sujo que pau de galinheiro. Para quem não conhece o Fernando Collor, eu sou da época dele, tá, pessoal? Eu lembro da campanha eleitoral dele. Eu lembro que as pessoas diziam que ele era muito bonito. Eu cheguei a conhecer pessoas que votaram no Collor só por causa da beleza dele. E ele dizia que era um caçador de marajá, Esse era o lema da campanha dele. Ele teve um debate com o Lula na Globo, que foi manipulado pela Globo, para dar a impressão que o Collor era mais preparado para ser presidente que o Lula. Até pastas falsas eles colocaram lá na mesinha do Collor para dizer que ele era um cara mais estudado, mais preparado, mais isso e aquilo. E o Lula quase ganhou, mas perdeu no segundo turno para o Collor. E o Collor, quando assumiu o governo, pessoal, foi um dos governos mais patéticos da história do Brasil. Eu comparo só ao Bolsonaro, porque o cara só ficava andando de lanchinha. Para quem dizia que era um caçador de marajá, ele vivia que nem um marajá. Ele foi morar numa casa da Dinda, lá em Brasília, parece que foi comprada pelo pai dele, onde essa casa acontecia de tudo, de farra, orgia, festa e até sacrifício de animais. Porque, para quem não sabe, o Collor é macumbeiro, Inclusive, recentemente, acho que foi uns 2, 3 anos, quando a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa dele, encontraram vários objetos da religião afro lá. Aqueles ferros de Exu, imagens, vela preta, vermelha, essas coisas. Então o Collor gosta de mexer com essas coisas espirituais de religiões afro, tá? O Collor, quando foi presidente, pessoal, ele começou a aparecer vários escândalos de corrupção, vários. Desde escândalos que ele desviava dinheiro para a casa da Dinda, dinheiro para si próprio, até, por exemplo, uma casa que ele tinha, que segundo o irmão dele denunciou, tinha até torneiras banhadas a ouro na casa dele. Só para vocês terem uma ideia da vida de luxo que o caçador de marajá vivia. Vivia como um verdadeiro marajá. Quem operava os esquemas dele era o tal de PC Farias. O PC Farias era como se fosse o Queiroz do Collor. Era quem movimentava a finança, era tesoureiro do partido e era quem ajudava a desviar o dinheiro. Quando esses escândalos começaram a surgir na imprensa, o irmão dele, o PC Farias, foi encontrado morto, assassinado em Alagoas. A polícia da época fez uma investigação bem superficial, tipo querendo abafar o caso, e falou que foi um crime passional. Olha que absurdo, crime passional que não tinha nada a ver com o caso. E aí o caso acabou sendo encerrado. Mas é claro que aquilo ali provavelmente foi uma queima de arquivos, tá? E esse irmão dele, que denunciou ele no Fantástico, inclusive, após a denúncia apareceu vários tumores no cérebro do irmão dele, e o irmão dele também faleceu. Alguns dizem que foi as macumbinhas lá do Collor, porque não é normal uma pessoa saudável de repente aparecer com um monte de tumor e morrer. Bom, aí vai dar crença de cada um, mas que é estranho é o fato. Agora, um dos maiores crimes do Collor, além dele ser um bobalhão que só ficava andando de motinha e de jet ski que nem o Bolsonaro, o maior crime dele foi ter roubado a poupança de todo o Brasil. Se vocês não são dessa época, talvez vocês não lembrem, mas o Collor, ele fez vários planos econômicos que nenhum dava certo. A ministra da economia dele era Zélia Cardoso de Mello, e cada vez tinha um plano novo. Plano cruzado, plano cruzeiro, cruzeiro real, cruzeiro novo, cruzado novo, e nunca dava certo. O Brasil vivia um caos econômico, uma superinflação horrível, e não melhorava em nada a vida da população. Além do Brasil ter esse cenário caótico, que se assemelha até a uma Argentina hoje em dia, uma Venezuela, sabe, aquela superinflação, o presidente vai lá um belo dia, da noite para o dia, ele manda confiscar a poupança de todos os brasileiros. Então quem tinha dinheiro guardado em poupança, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou qualquer outro banco que fosse, o governo confiscou esse dinheiro que disse que era para ajudar na economia, que depois eles iam devolver parcelado para a população. O que nunca aconteceu, tá, pessoal? Ele simplesmente roubou a poupança dos brasileiros. Isso é um negócio tão forte na época, que tinha pessoas que estavam chorando, pessoas começaram a beber desesperadamente, algumas pessoas se mataram, literalmente cometeram suicídio por causa disso. Porque naquela época de superinflação, a poupança era um meio um pouco mais seguro de você guardar o seu dinheiro. Porque a poupança rende conforme a inflação. Então era uma forma de você não desvalorizar tanto o seu dinheiro. Eu já falei para vocês, que nessa época, minha mãe, quando ela ia no mercado, quando ela recebia o pagamento, ela tinha que ir correndo no mercado de manhã comprar comida,
Porque se ela esperasse até de tarde, os preços já estavam o dobro ou o triplo, aí não dava para comprar nada. Então assim que pegasse o pagamento, você tinha que ir correndo no mercado fazer compra, porque a inflação era muito alta, que já vinha desde a época do Sarney, né, no caso, uma super inflação. Então mesmo assim nesse cenário, algumas pessoas pegavam e colocavam seu dinheiro na poupança, pelo menos a poupança rendia conforme a inflação. Aí o que o Collor fez? Foi lá e limpou tudo. Então imagina um cara que estava lá guardando dinheiro para montar um comérciozinho no final da vida. Ah, quando eu me aposentar eu monto um barzinho ali para mim. Ou quem queria mandar um filho para a faculdade. Não, quando meu filho terminar os estudos eu vou ter condição de pagar a faculdade dele. Ou quem queria viajar, descansar, ou mesmo ter um seguro, né, no final da vida para não passar fome. Collor foi lá e limpou tudo. Então pessoas literalmente se suicidaram, se mataram por causa do Collor. Porque da noite para o dia elas não tinham mais nada, nada. Eu até hoje eu tenho medo de bancos por causa disso, para quem não sabe. Porque depois do que aconteceu foi tão surreal no Brasil que eu não sei se um dia de repente possa se repetir. Ainda mais depois do governo Bolsonaro, que era uma cópia do governo Collor, né? Era o Collor 2, um bobalhão que só ficava andando de jet ski e não fazia porcaria nenhuma pela economia. Então eu fiquei um pouco com trauma de banco, até porque pessoas da minha família também foram atingidas por essa perda do Collor. E dentre todos esses esquemas, teve até um Elba, um Fiat Elba que ele ganhou de propina, parece que o PC Farias parece que está envolvido nisso, que deu o carro para ele e tal, não sei o que. Era um esqueminha que eu não vou lembrar de cabeça os detalhes, mas esse Fiat Elba foi que levou à cassação dele. Foi aberto um processo de impeachment, também foi aberta uma CPI que descobriu todos esses escândalos, e para não perder os direitos políticos ele renunciou antes que ele fosse cassado, empichado. Mesmo depois de renunciado ele foi empichado pela Câmara e perdeu os direitos políticos, então não adiantou nada ele ter renunciado, tá? E depois ele voltou a ser na política como senador por Alagoas, você vê que o brasileiro tem memória curta, e depois voltou como senador e depois ele reapareceu de novo como amiguinho do Bolsonaro, chegando a fazer viagens no avião presidencial com o Bolsonaro, fazendo campanha ativa com o Bolsonaro, que nem nesse videozinho que eu vou mostrar um trechinho para vocês dele gritando Bolsonaro, Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Pois é, e depois os bolsonaristas acreditam que o Bolsonaro é antissistema e anticorrupção, né? Sendo que no entorno dele ele colocou os maiores corruptos da história do Brasil. Desde o Valdemar da Costa Neto, que ficou preso 8 anos por causa de corrupção, ele assumiu o crime de corrupção, ele roubou dinheiro público, depois virou amiguinho do mito. O Roberto Jefferson foi o autor do Mensalão, lá da época do PT. Ele que denunciou, ele que foi o autor, ele que fazia aqueles esquemas de propina, e depois estava juntinho com o Bolsonaro. Mas na cabeça do bolsonarista, o Bolsonaro é honesto, né? Ele é limpo, ele é correto, ele é contra o sistema. Quem é ladrão é o Lula. É assim que esse pessoal debilóide pensa, né? Infelizmente. Então essa prisão do Collor, pessoal, para mim, o Xandão lavou a alma de milhares de brasileiros, inclusive a minha. Porque a gente não se conformava de ver um cara corrupto que roubou o Brasil inteiro. Teve aqueles protestos, né, chamado cara pintadas para derrubar o Collor. O Brasil inteiro protestou. Mesmo quem não estava em protesto, as pessoas colocavam ou uma camisa preta, uma bandeirinha preta no carro, em sinal de apoio aos protestos e contra o presidente Collor. Ele chegou a pedir uma vez de uma forma ridícula que os brasileiros fossem à rua de verde e amarelo para defender ele, que nem o Bolsonaro. Só que não teve nenhum apoio popular, ninguém foi. As pessoas foram tudo de preto para mostrar que estavam contra ele. E a prisão dele, apesar de tardia ser por outro crime, que dessa vez ele foi preso por corrupção na Lava Jato, lava a alma de milhares de brasileiros. Isso eu posso garantir para vocês. Finalmente ele foi preso. Lembrando que ele foi condenado em 2023. Nós estamos em 2025, quase 2 anos para ser preso. Eu falei que a justiça no Brasil é lenta, né? Esse é um dos problemas do Brasil. Agora, a canalice dos bolsonaristas é que eles já estão defendendo o Collor, sabiam disso? Estão falando que só prenderam o Collor para fazer uma cortina de fumaça para abafar o caso do mito, ontem que foi intimado na UTI. Olha o lenga-lenga deles para defender um corrupto, um cara que roubou o Brasil todo. Estão defendendo. E os bolsonaristas são bestas o bastante para defender um bandido desse calibre, um cara que roubou o país todo. E já estão culpando o Lula também, né? Estão dizendo que esses esquemas de corrupção dele, que foi quando ele foi indicado para a BR Distribuidora, que é uma distribuidora da Petrobras. Só ali, segundo a Polícia Federal, ele recebeu 20 milhões de reais de propina, tá? Mas isso foi durante o governo do PT, durante o governo Lula, 1 e 2, e um pedacinho do mandato da Dilma. Então já estou dizendo que a culpa é do Lula. Teve até uma moça no meu perfil no X que veio falar isso. É porque vocês vão passar pano pro Lula, que é o ladrão, que a corrupção aconteceu no governo dele. Eu digo, gente, quanto que o Lula recebeu disso daí da BR Distribuidora? Nada, nenhum centavo. Porque ao contrário do que essa moça e outros pensam, pessoal, o Lula, o presidente, ele não é um deus. Ele não tem como saber tudo o que acontece em todos os setores que ele indica. O presidente ele tem responsabilidades. Ele vai indicar o diretor da Petrobras, o diretor da Caixa Econômica, o diretor do BNDES e assim por diante. Agora, tem como você saber o que seus indicados estão fazendo? Não tem, pessoal. Nem o Bolsonaro, nem o Lula tem esse poder. Então, se você é o presidente, você coloca um cara lá, esse aqui vai ser o presidente do Banco do Brasil.
Se o cara estiver fazendo esquema de corrupção, não tem como você saber. Para isso tem as autoridades, a AGU, CGU, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e outros órgãos que vão levantar suspeitas e vão investigar. Agora, não é porque o Lula indicou o Collor, eu não sei nem se foi ele que indicou, se foi algum daqueles aqueles partidos, né, que fazem parte da coligação quando ele foi presidente, mas o fato é que não foi ele que praticou a corrupção. O Lula não pegou um centavo desse dinheiro. Quem praticou foi o Collor e as outras pessoas envolvidas no processo, segundo a Polícia Federal. Mas já estão querendo jogar a culpa no Lula, os bolsonaristas. Sendo que o Collor, mesmo sabendo do histórico de corrupção dele, ele é aliadinho do mito. Foi até viajar de avião com o mito, nessas viagens internacionais. Fez campanha pro mito, estava lá juntinho com o Bolsonaro. Aí agora o cara é preso, a culpa é do Lula. Não, pessoal, aí não dá, né? Esse antipetismo patológico e doente já passa todos os limites, né? Daqui a pouco o Chupetinha vai fazer um vídeo dizendo que o Collor roubou no governo Lula e que a culpa é do Lula. Não duvido nada disso, tá? Essa é a maior hipocrisia desse caso dos bolsonaristas. E o segundo ponto, pessoal, que chama atenção nessa prisão do Collor pelo Xandão, é que o Xandão está sinalizando que não vai ter medo de prender o Bolsonaro. Por isso que os bolsonaristas, segundo notícias do UOL e da Folha de São Paulo, os bolsonaristas já estão tudo apreensivos com essa prisão do Collor. Porque isso é uma sinalização clara de que o Xandão não vai pegar leve com o Bolsonaro. Se o Collor, que também já foi ex-presidente, ex-senador, tal, ele mandou prender finalmente, coisa que todos esses anos os outros ministros não tiveram coragem de fazer. E quando eu falo os ministros, não é os atuais que estão aí, é todos que passaram pelo STF. Ninguém teve coragem de prender o Collor, o Xandão foi lá e prendeu. Então ele está sinalizando claramente, ó, quando chegar a vez do Bolsonaro, aquele genocida vagabundo, ele vai para a cadeia assim e pronto. E agora que o Bolsonaro, agora que a pressão dele vai subir de vez, né, pessoal? Se ontem ele teve uma piora de saúde só porque o oficial de justiça foi lá para ele assinar um simples papelzinho, a pressão dele já explodiu, que dirá agora quando ele souber que o amiguinho dele, corrupto, Collor, foi preso. Aí agora que ele vai explodir, eu quero minha mãe. Pessoal, eles estão tudo apavorados já, os bolsonaristas, que eles sabem que se o Bolsonaro pisar uma linhazinha fora da faixa, o Xandão manda prender ele preventivamente, tá? Tanto que quando o Xandão mandou a oficial de justiça lá intimar ele na UTI, ele também não teve medo nenhum. Ele falou, porra, o cara tá fazendo live. Deu entrevista pro SBT. Fez uma live com os 3 filhos dele e o Nelson Piquet, vendendo capacete de grafeno. A live durou mais de 1 hora. Quer dizer que o cara na UTI, tá com essa saúde toda, até pra vender capacete. Capacete do mito, tá ok? Pra você não ter uma batidinha de coco. Brincadeira minha. Mas aí então, se o cara tá saudável pra fazer tudo isso, ele não pode assinar um papel. E pior que os bolsonaristas estão dizendo que o Xandão tentou matar o Bolsonaro. Sabe o que eles estão dizendo com isso, pessoal? Eles estão dizendo que o Bolsonaro é um frouxo. Se o cara não aguenta assinar um simples papel, mas aguenta fazer tudo isso, então ele é que nem uma mocinha, ele é frágil e delicado. Ó, o Xandão quer matar ele porque mandou ele assinar um papel. Que presidente mais frouxo é esse? Ele é um frouxonário mesmo, né, pessoal? Lula foi preso, puxou cadeia, viu seus parentes morrer enquanto ele estava preso e continuou firme que nem uma rocha. O Bolsonaro, para assinar um papelzinho, o Xandão está tentando me matar, tá ok? Fala sério, né? Pra vocês terem uma ideia, a frouxidão do Bolsonaro é tão grande que a live que ele fez na UTI, não teve, o pico da live teve só 700 pessoas no pico. O resto não chegou nem a isso, 300, 400 pessoas no máximo. Você vê que ele caiu. Nem a live, ele não consegue mais nem encher uma live como ele enchia antigamente, né? Com mais de 100 mil pessoas, 200, 500 mil pessoas assistindo. A última dele, o pico não chegou nem a 1.000, 700 pessoas no máximo. Ou seja, o Bolsonaro está derretendo. E esse teatrinho que ele fica fazendo e bancando frouxo, prejudica mais a imagem dele que ajuda. Porque ele não mostra a imagem de um capitão, um homem forte, preparado para ir para a guerra, ou até para governar um país. Ele mostra uma imagem frágil. O Xandão fez eu assinar um papel, ele está tentando me matar. Sendo que na vida real, quem tentou matar o Xandão foi ele, né? Segundo aqueles kids pretos, aquelas mensagens interceptadas no celular do Mauro Cid, tinha um kid preto que estava até com a cabeça do Xandão na mira de um rifle. Olha a loucura do cara. Ele sim tentou matar o Xandão. Agora o Xandão manda ele assinar um papel. O Xandão está tentando matar Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Homem frouxo e covarde, né? E tem gente que acha que esse homem é um herói, né? Vê ele como um mito. Só se for um mito de trouxa, né? De bobalhões. Porque o Bolsonaro é covarde ao quadrado. Imagina então quando chegar a vez dele de ser preso. Aí ele vai se borrar todo. Vai ser até bom, porque ele não está com obstrução intestinal. Aí ele vai se borrar todo. A pressão dele vai explodir. Aí sim ele vai passar mal para tentar evitar a cadeia. Olha, o Bolsonaro está na UTI urgente, pessoal. Ele passou mal, a pressão aumentou, não sei o que. É exatamente o que ele vai fazer. Anotem aí. Quando chegar a vez dele, ele vai fazer um escândalo enorme só para não querer ser preso e a saúde dele vai deteriorar, né, entre aspas, porque ele vai fazer de tudo para se internar no hospital para não ser preso. Tá? A verdade é essa. Mas pelo menos é um bom dia, né? Estamos de alma lavada. Principalmente as pessoas que são da minha época
e mais velhas que eu, é óbvio, né, que foram lesadas pelo Collor. Pessoas de mais de 60 anos, que na época tinham uma poupancinha, um dinheirinho guardado no banco por causa da superinflação. Pelo menos ele não foi preso por esse crime, mas pelo menos a gente está de alma lavada que pelo menos agora ele finalmente foi preso. Tá bom, galerinha? Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem também e comente o que você achou que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.